A paz do Senhor, queridos professores, professoras, alunos, crianças, vocês que estão nos acompanhando, é uma alegria, é uma grande honra ter vocês conosco e hoje, encerramento do segundo trimestre de 2022, até aqui nos ajudou o Senhor, a classe é Juniores. Estamos em clima de festa, porque estamos encerrando o trimestre e eu sei que você prepara alguma coisinha diferente, porque a turminha merece. Estivemos aí esse trimestre todo, estudando Israel e a Terra Prometida, e hoje a 13ª lição, Moisés, a glória de Deus e a Terra Prometida. Oremos ao Senhor. Querido Deus, obrigado pelo privilégio, obrigado, Senhor, por o Senhor ter confiado a nós, Senhor, esta missão. Abençoa cada um dos professores que nos acompanha, ó Deus, e vem dedicando e se esmerando para passar o melhor e ensinar aos seus alunos, ó Deus, a Tua palavra. Dai-nos graça, sabedoria, unção, poder do alto, dai-nos ânimo, Senhor, força, coragem para prosseguir, ó Deus, da melhor forma possível. Continua conosco e que possamos, ó Deus, ver frutos e resultado na vida das nossas queridas crianças, em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse, a lição 13, mas por ser o encerramento do trimestre e por estarmos falando de Moisés, da terra, a glória de Deus e a terra prometida, o objetivo desta 13ª lição diz para nós passarmos aos alunos as experiências e a intimidade que Moisés teve com Deus. E para falarmos sobre isso, seria bom fazermos um apanhado desde a primeira lição. Talvez você costuma fazer assim, dar uma recapitulada, um resuminho de cada lição. Talvez você faz uma provinha com seus alunos, talvez você assenta eles em roda, né, e pergunta para eles o que eles lembram da primeira lição e assim sucessivamente, para ver o que eles estão realmente aprendendo, o que está realmente despertando eles, e é muito bacana. Eu gosto muito, é clima de festa, alguma coisa a gente pode preparar para eles. Eu sei que você, com essa toda dedicação e esmero, você passa para os seus alunos uma festinha, uma confraternização, uma lembrancinha para quem não faltou, e assim anima. Isso é bacana. Então vamos lá? É difícil falar de Moisés sem a gente dar uma recapitulada. Lição 1, o nascimento de Moisés. Lembram, crianças? Lembram, professores? Que coisa linda! O bebezinho, a mãe corajosa, não temendo o decreto do rei, esconde o seu filhinho. E quando ela viu que não podia mais escondê-lo, coloca no cestinho, vai à beira do rio Nilo e ali ela coloca ele, mas de uma forma protegida. A cestinha foi passado pinche, calafetada, para a água não entrar, e acreditando no Deus de Israel. E assim Deus livra Moisés, aquela bela criança, que a filha de Faraó o pega como seu filho, o adota como filho, mas a irmãzinha já caminha junto e já bola aquela ideia, aquela estratégia, e dizendo: posso arrumar uma mulher das hebreias para cuidar desta criança para mim? É claro, a princesa não ia cuidar de uma criança. E a própria mãe de Moisés vai cuidar dele, vai ter o filho nos braços novamente e ainda vai ter um salário para cuidar do seu próprio filho. Aí com certeza ela aproveita e coloca na cabecinha dele a palavra de Deus. Coloca na cabecinha dele o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mesmo com idade tenra, muito novinho, mas é assim que a criança aprende.
né? Desde quando ele nasce, nós já devemos ir ensinando. Pois bem, um grande livramento. E esse menino agora vai para o palácio, ali ele cresce, e na lição 2, Deus chama um libertador. Olha, porque ele passou o tempo ali no palácio, certo dia ele sai e ele vê um egípcio, né, afrontando um israelita, agredindo ele. Moisés entra no meio e mata o egípcio, esconde na terra. No outro dia ele sai novamente e vê 2 israelitas, 2 hebreus, né, desentendendo, e aí ele tenta acalmar. Aí um deles diz: por um acaso você vai fazer como você fez com aquele egípcio? Matar e esconder na terra? Então, quando ele vê que ele já foi descoberto, o seu feito, ele então vai embora. Vai para a terra de Midian, e ali ele encontra uma família, e ali ele se casa com uma das filhas de Jetro, daquele homem, pastor de ovelhas, e aí Moisés se torna um pastor de ovelhas também. Ele já tinha passado 40 anos no Egito, agora ele vai passar 40 anos apacentando ovelhas. E num desses dias, apacentando essas ovelhas, o Senhor aparece para ele em uma sarça ardente. E ali o Senhor fala com Moisés e chama ele para ser um grande líder, para ser o libertador, para ir em Israel e tirar, né, usado por Deus, tirar aquele povo, porque a aflição, na lição 3 nós já vemos aí a aflição dos hebreus e a promessa da liberdade. Aí eles estavam sendo muito oprimidos, 430 anos escravos no Egito. É lógico que quando eles adentraram ali, eles não eram escravos, estavam na terra melhor do Egito. Foi através de José, daquele livramento que Deus dá, da fome, os 7 anos de fome. Mas com o passar dos anos, os faraós que subiam no trono foi ficando preocupado com aquele povo que só crescia e começa a escravizá-los, até chegar a esse ponto de ser uma aflição, uma angústia, uma opressão que eles já não suportavam, e o clamor deles subiu até Deus. E Deus então agora chama Moisés para ser o libertador deste povo. Naquela sarça que queimava, mas não se consumia, naquele momento que Moisés vê algo diferente realmente, e que Deus fala com ele, e que ele fala: quando eu for no Egito, e eles vão perguntar o seu nome, o que direi? O nosso Deus diz: fala para eles que eu sou, me enviou a vós. Eu sou, Ele é tudo. Por isso nós não devemos temer. Ele está conosco, Ele está com os nossos alunos, Ele está na nossa classe. Professores, não se sinta pequeno. Muitas vezes nós sentimos, é lógico, humildade cabe em qualquer lugar, mas eu quero dizer assim que não tem capacidade, porque é o Senhor que capacita. Moisés também se sentiu assim na hora da chamada, mas Deus é aquele que capacita. E se Ele te colocou aí nessa classe, nessa sala de aula, continue, porque Deus tem feito a sementinha cair no coração dos seus alunos, que a algum momento chega desanimado, chega às vezes o coração ferido, e sai alegre, e sai feliz. Aquele abraço que você dá nele, aquele carinho, aquela palavra de ânimo, e a palavra de Deus e a lição que você ministra, Deus tem te usado neste lugar. Lição 4, Deus envia as pragas. Você pode perguntar para eles: e aí, turminha, vocês lembram quais eram as pragas? A primeira praga, a água se torna em sangue. A segunda praga, a praga das rãs, para
todo lado. A terceira praga, a praga dos piolhos. A quarta praga, moscas para todo lado. A quinta praga, boa parte da terra vai ser morta, vai ter aquela mortandade, aquele sofrimento. A sexta parte, a sexta praga, úlceras e chagas no pessoal, nas pessoas. A sétima praga, aquela que houve fogo e saraiva sobre a terra. A oitava praga, os gafanhotos que destruíam a plantação e tanta coisa. A nona praga, escuridão total, que eles ficaram 3 dias na escuridão e eles não conseguiam enxergar o companheiro, o amigo, o familiar, 3 dias sem se levantar do lugar. Ah, lição 5. Qual é ela, pessoal? A 10ª praga, a morte dos primogênitos. E Moisés ali, um homem usado por Deus, um homem na frente daquele povo, um homem tentando levar aonde Deus queria que ele levasse, porque Deus tem os seus planos, seus meios, seus caminhos. Ele é, eu sou, o grande eu sou. A 10ª praga eles não suportaram, porque aí o que é que acontece? O faraó sempre com o coração endurecido, sempre não deixando o povo ir, sempre resistindo a essas 9 pragas, mas quando chega na 10ª praga, todos os primogênitos do Egito morrem. Mas dos filhos dos hebreus havia aquela obediência, porque aí já vem a lição 6, que tem ligação com a morte dos primogênitos, que é a primeira Páscoa. Enquanto o Egito chora a morte dos seus primogênitos, enquanto há tristeza, choro, clamor, luto, angústia no Egito, na casinha dos filhos de Deus havia alegria, havia festa, estavam se preparando, tomando, ou participando daquela Páscoa apressadamente. Pediram vestes para os egípcios, ouro, prata, estão se preparando para sair com mão forte e poderosa do Deus. Eu sou o que sou. Diga para eles, aleluia. E nessa 10ª praga, Faraó não suporta, porque o seu filho primogênito também é morto, morre, porque o destruidor passa a meia-noite. Enquanto isso, o povo de Israel celebra a Páscoa. E isso, Faraó não espera o dia clarear, mas vai até Moisés e diz: podem ir, vocês estão liberados, vão. E pede para o Deus de vocês me abençoar, abençoar o meu povo, mas pode ir. E assim eles saem do Egito. Uma multidão, homens, mulheres, crianças, o seu gado, as suas ovelhas, e eles agora começam a sair e saem com total liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles saem caminhando. Que emoção que deve ter sido aquele momento. E eles vão em direção à terra de Israel, à terra de Canaã. E aí eles caminham e nós, juntamente com eles aqui na história, nossos alunos, vamos deixar eles falarem o que eles lembram. De repente, eles se deparam com o primeiro obstáculo, a lição 7, a travessia do Mar Vermelho, mas Moisés está ali junto com o povo. O povo clama a Moisés: deixou nós vir aqui, agora o mar na frente. Os egípcios, como se diz, mudaram de ideia, acharam que não deveriam ter feito isso, e agora quem vai ser escravo para eles, e vem atrás de nós. Muro dos lados, montanhas, mas Deus vem com auxílio do alto. Aleluia, levo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Que
coisa maravilhosa! E aí nós sabemos que o mar se abre através do poder de Deus e eles passam em terra seca, saem do outro lado e louvam a Deus e agradecem por essa grande vitória. A lição de número 8, Deus manda o maná, eles não vão ficar com fome jamais nesse deserto, tem maná todos os dias, tem água, tem cordonizes. Lição 9, a família de Moisés, vocês lembram? A esposa dele, Zípora, os filhos, Gerson e Eliezer, vão morar com ele ali nas tendas. Que coisa boa! A família é algo de Deus. Os 10 mandamentos, a próxima aula, lição de número 10. Os 10 mandamentos, a lei de Deus, o estatuto perpétuo que Deus dá para aquele povo. Lição 11, o tabernáculo, o santuário, a glória de Deus naquele lugar. Lição 12, as pedras e o bezerro de ouro. Olha só, houve aqui desobediência. Lição 13, Moisés, a glória de Deus. Um homem que viu durante todo aquele trajeto dele a glória de Deus. Um homem que viu Deus na coluna de fogo guiando eles, livrando, protegendo do sol, dos perigos da noite, da escuridão e levando eles e guiando eles. Havia murmuração, havia reclamação em certos momentos. Em certo momento Deus falava, vou destruir Moisés, vou consumir. Não, Senhor, por favor, não faz isso não. Eu peço em favor desse povo. Ah, Senhor, e a tua promessa, Abraão, Isaque, Jacó, a nossa descendência. E aí Deus volta, né, daquilo que tinha dito, e Moisés sai vitorioso com aquele povo e caminha mais, e o Senhor guiando e protegendo. Um homem de intimidade, um homem que subia no Monte Sinai, e quando ele descia, a glória de Deus manifestava naquele lugar, e o seu rosto brilhava de tal forma que o povo não conseguia olhar no rosto de Moisés. Um homem de experiência profunda com Deus. Um homem que diz na lição 13, que quando ele vai subir com o povo, ele diz, não nos faz subir deste lugar, se a tua presença não for conosco. Aleluia! A presença do Senhor é tudo conosco, professores, com os nossos alunos. Se não for a presença, porque o Senhor diz, eu mandarei um anjo, mas Moisés exige que seja, Senhor, a tua presença. E assim eles foram com a presença de Deus. Em Números 34, Moisés contempla a terra prometida. O Senhor mostra para ele, ah lá, Moisés, terra prometida que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, terra que mana leite e mel. Mas, porém, o Senhor já tinha dito que ele não entraria na terra, mas que o sucessor dele seria Josué, que dirigiria o povo e entraria na terra. Moisés morre ali nas montanhas de Moabe, e ali houve a sua sepultura em algum vale, mas não se sabia precisamente o lugar certo. O que sabemos é que Israel chorou por 30 dias a morte deste grande líder, um historiador que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, um estadista, aquele que passou, o legislador que passou as leis ao povo, um profeta, um grande homem de Deus, exemplo para nós e para os nossos alunos. Que Deus te abençoe, que a sua festinha e a sua aula seja realmente uma bênção. Deus seja louvado. Fique na paz do Senhor.